Salve, rapaziada, começando mais um vídeo no canal. Salve, rapaziada, começando mais um vídeo no canal. Se inscreve aí, deixa seu like e tamo junto. Hoje eu vou fazer um vídeo de reação. Vai acompanhando, vai acompanhando, vai acompanhando. Bruxos do bem e os bruxos do mal. Ou também no filme A Bruxa de Blair, que já é algo um pouco mais assustador. Mas saindo do mundo da ficção, você sabia que há muito tempo existiu a famosa caça às bruxas? Onde milhares de pessoas, principalmente mulheres, foram perseguidas, torturadas e até mesmo colocadas na fogueira. Mas será que essas mulheres realmente eram bruxas, que tinham poderes sobrenaturais? Ou será que elas foram queimadas injustamente? Então no vídeo de hoje nós iremos mostrar pra vocês alguns casos reais de bruxas na história. Mas antes de conhecer esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí se você tá gostando do especial de Halloween. Lembrando que será a semana inteira com 7 vídeos. E se você gosta de Halloween e temas de terror, Você precisa clicar no link misterioso que está na descrição. corra, cadastre-se e não perca essa oportunidade. Então clica aí agora e agora, bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Grifinória Marques. Opa, galera, sou o Daniel Trouxa Molo. E bom galera, para começar o vídeo de hoje, vamos ter que viajar um pouco no tempo. Lá entre o século XV e XVII. Nessa época aconteceu uma grande caça às bruxas. E essa caçada era basicamente uma perseguição a pessoas que supostamente tinham poderes sobrenaturais. E geralmente as pessoas que eram mais perseguidas e consideradas como bruxas eram as mulheres. Pois se você fosse uma mulher idosa, magra, soubesse fazer ali um parto, ou também tivesse conhecimento sobre remédios e coisas do tipo, pinta no corpo, nariz grande, pronto. Você já tinha as características suficientes para ser considerada como uma bruxa. E foi exatamente isso que aconteceu. Muitas pessoas, principalmente mulheres, foram perseguidas e consideradas bruxas. Mas será que elas realmente eram bruxas, com poderes, voavam numa vassoura e coisas do tipo? Bom, vamos agora conhecer melhor cada uma dessas pessoas que foram perseguidas e caçadas. Agnes Sampson. Agnes Sampson era uma parteira e curandeira escocesa. Pronto, já falou dois negócios aí. Parteira e curandeira, vixe Maria. Você deu à luz a um bebê e me sarou porque eu bebi aquele remédio. Você é uma bruxa. Ela era muito respeitada na cidade onde morava, lá na Escócia por volta do século XVI. Porém, galera, algumas pessoas começaram a alegar que Agnes possuía poderes mágicos por causa da sua sabedoria e experiência. E aí que quando a caça às bruxas começou na Escócia, por volta de 1590, Agnes foi uma das mulheres levadas ao palácio do rei, o rei James VI, e lá o rei acusou ela de bruxaria. Isso porque, segundo o rei, Agnes fazia parte de um grupo de pessoas que teria tentado naufragar o navio do rei de forma sobrenatural, para que assim o rei perdesse a sua vida. Que isso, hein? Derrube este navio! Tem mais cara de uma ventania, o rei ficou bravo, falou: quem que fez isso? Vou culpar alguém. Aí os caras falaram: foi a Agnes. Ela sabe fazer remédio. E ele chegou a essa conclusão porque o rei e sua corte, durante uma viagem, enfrentaram uma forte tempestade. Uma grande tempestade no mar que não podia vir de Deus. Logo o rei atribuiu isso ao mal. E já que estava ali no meio da caça às bruxas, pronto, né? Isso aí é obra de bruxaria dessas pessoas aí. E assim então que Agnes foi pega, ela negou que tinha qualquer envolvimento com magia negra. E principalmente afirmou que não tinha poder nenhum sobre o mar. E mesmo assim prenderam ela e levaram para Totalmente desumana. incluindo o uso de uma focinheira de ferro, chamada de freio de bruxa. Olha só como funcionava esse freio de bruxa. Era basicamente um objeto com 4 pinos que era colocado dentro da boca da pessoa. E depois a pessoa com esse objeto na boca ficava presa na parede. E mesmo sendo torturada por dias, ela tentou aguentar ao máximo, falando que toda aquela história era mentira, que não tinha feito nada daquilo. Mas chegou uma hora, galera, que a tortura estava tão forte, inclusive ela não conseguia dormir, né? Eles estavam fazendo privação de sono. E em um momento em que ela já não estava mais aguentando, Agnes então falou o que eles queriam ouvir, para ver se assim eles iriam deixar ela em paz. Então
nesse momento, depois de muita tortura e dor, ela falou que era uma bruxa e que era aliada ao bicho ruim, que realmente teria tentado tirar a vida do rei. Então, depois disso, eles finalmente conseguiram o que queriam: escutar da boca dela aquela afirmação, mesmo que aquela afirmação poderia ser falsa, apenas para se livrar daquela tortura. E depois disso foi condenada por bruxaria, perdendo assim a sua vida em uma fogueira, dia 28 de janeiro de 1591. E até hoje, então, galera, existem duas versões dessa história: aqueles que afirmam que Agnes de fato era uma bruxa, e aqueles que afirmam que Agnes só falou aquilo para se livrar da tortura. Úrsula Soltei. Úrsula Capturei Soltei, mais conhecida mesmo como a Mãe Shipton, foi uma temida e respeitada bruxa inglesa que viveu lá no século XVI. Mas nos dias de hoje, muitas pessoas consideram aquela mulher como uma profetisa e não uma bruxa. Isso porque naquela época, algumas pessoas acreditavam que ela era a própria filha do diabo, principalmente por causa da sua aparência física, pois ela possuía um rosto um pouco desfigurado. Além disso, a mulher também fazia várias previsões. Ela tinha o dom da clarevidência. Logo, para muitos, ela era uma bruxa, né? Uma pessoa que tinha poderes malignos. Diz a lenda que ela previu a Grande Praga e também o Grande Incêndio de Londres. E olha só, galera, mesmo lá no século XVI, essa bruxa ou profeta teria previsto até mesmo o surgimento da internet. Mas diferente das outras bruxas da sua época, a Mãe Shipton não foi acusada de bruxaria e também não foi queimada. Por mais que alguns olhavam torto para ela viveu a sua vida normalmente até 1561. Ela foi enterrada nos arredores de York e mesmo depois do seu falecimento, as suas previsões continuaram acontecendo. Merga Bien. Merga Bien era uma simples mulher alemã, que durante o século XVII viveu na cidade de Fulda, lá na Alemanha. O problema mesmo é que na época dela começou a acontecer na cidade onde ela morava a famosa caça às bruxas. Essa caça às bruxas ficou conhecida como os julgamentos das bruxas de Fulda. E só nesse evento, 250 pessoas foram consideradas como bruxas e perderam suas vidas. E nesse evento dos julgamentos das bruxas de Fulda, Merga Bien, galera, não estava nada bem. Você que fez a piada, hein? E ela era considerada a mais famosa de todas as bruxas e bruxos que foram julgados. E sabe por que ela era mais famosa? Pois naquela época Merga estava casada com seu terceiro marido. Seu terceiro casamento. E fazia 14 anos que ela não engravidava. E aí que em 1603 ela acabou fazendo uma viagem, né? Ela saiu da cidade para conversar com um dos patrões do seu marido. E quando voltou para a cidade, Merga estava grávida. E depois disso as pessoas começaram a dizer que aquele filho era do diabo e foi acusada de bruxaria. Ela pulou a cerca, alguma coisa do tipo. Ou às vezes vai que foi do marido e deu atraso. Mas não foi diabo não. E mesmo grávida, galera, infelizmente Merga foi brutalmente torturada por vários dias. Até que ela soltasse, confessasse ou falasse que era uma bruxa e que aquele filho realmente veio de um ritual ali, né, com coisa ruim. Além disso... Para de dar Uber aí. Vem cá, deixa eu te mostrar uma parada bem interessante. Cheguei. Esse aqui é meu escritório. Isso, galera, olha que loucura. Merga foi forçada a confessar que ela teria tirado a vida do seu segundo marido e também de alguns filhos. E depois de muita tortura, não resistindo e não aguentando mais, Merga foi para a fogueira no outono de 1603. E muitos disseram que uma mulher inocente foi queimada. Joan Não Flowers. consigo ficar parado vendo essas coisinhas, cara. Joan Flowers era uma inglesa que trabalhava no castelo de Belvoir, lá na Inglaterra, durante o século 17. Ela e suas duas filhas, Margaret e Philippa, trabalhavam como servas e curandeiras para a família que vivia no castelo na época. Tava indo tudo bem, tudo bonito, tudo maravilhoso, até que um certo dia, uma das filhas, a Margaret, foi acusada de ter roubado alguma coisa no castelo. E por isso, Margaret foi demitida. Mas logo depois disso acontecer, a família inteira do castelo ficou doente. Tanto o pai e a mãe e uma das filhas da família começaram a sofrer de vômito e convulsões. Já outros dois filhos faleceram misteriosamente. Mas no início ninguém desconfiou que aquilo poderia ter sido causado por uma causa sobrenatural, por alguma bruxaria. Mas como as mulheres Flowers já não eram bem vistas pelos colegas de trabalho por serem curandeiras e tal, os próprios colegas de trabalho que trabalhavam no castelo junto com as mulheres Flowers acusaram elas de bruxaria e os donos do palácio acreditaram. Eles falaram que tudo aquilo de ruim que estava acontecendo
aconteceu depois da demissão de Margaret, porque elas eram bruxas. Então, em 1618, Joan e suas 2 filhas foram presas. E no caminho para a prisão, a mãe não parava de insistir, dizendo que era inocente, que não tinha feito nada de mal. E ela até dizia coisas como: por mais que eu não frequente a igreja, eu posso provar que eu não sou do mal, eu não sou uma bruxa, eu não fiz nada de errado. Foi aí então que Joan pediu um pedaço de pão para os guardas, para provar que ela não era uma bruxa. E ela ainda disse para os guardas que o pão era um objeto tão abençoado que seria impossível uma bruxa comer um pedaço de pão e não morrer. Então ela iria comer o pão para provar que ela não era uma bruxa e que nada iria acontecer com ela. E aí, para a surpresa de todos, depois de colocar o primeiro pedaço de pão na boca, Joan engasgou ali mesmo e caiu dura. Sem vida, galera. E depois disso, galera, já era, né? Todas elas foram culpadas e condenadas por serem bruxas. As bruxas de Tu é Salem. doida? Tu é doido? Mas o que aconteceu? O julgamento das bruxas de Salem foi o caso mais famoso de caça às bruxas da história. Esse caso aconteceu em 1692, em uma pequena cidade de Massachusetts. Em uma pequena cidade de Massachusetts, Uma cidade, galera, chamada Salem. lá nos Estados Unidos. E nesse episódio, nesse julgamento, cerca de 200 pessoas foram presas e acusadas de bruxaria. E aparentemente tudo começou em fevereiro daquele ano, quando uma garotinha de 9 anos, filha de Samuel Parris, o reverendo de Salem, ficou doente. A menina, filha do reverendo, estava doente com alguns sintomas esquisitos, bem diferentes. Como, por exemplo, ela se contorcia de dor, gritava, tinha convulsões e falava que estava sendo picada por insetos a todo momento. Logo em seguida, a mesma coisa aconteceu com a sobrinha de Samuel, uma garotinha que tinha apenas 11 anos e que também ficou doente. Então o médico foi chamado e como naquele momento não haviam muitos conhecimentos de muitas doenças e tudo mais, o médico afirmou que as meninas estavam enfeitiçadas. Alguns líderes religiosos foram conversar com as crianças e depois de serem pressionadas, as meninas de 11 anos e 9 disseram que estavam doentes por causa de 3 mulheres, que teriam deixado elas assim. Uma dessas 3 mulheres era Tituba, que era conhecida por contar histórias sobre voodoo. A segunda era uma mendiga chamada Sarah Good e a terceira uma pobre idosa chamada Sarah Osborne. Então, depois dessa confissão, dessa alegação que as garotas fizeram, essas 3 mulheres foram consideradas como bruxas, acusadas de fazerem bruxarias. E não demorou muito então para que o julgamento dessas mulheres começasse. E assim como nas outras histórias, no meio da tortura, Tituba confessou ser uma bruxa e disse também que era serva do Tinhoso. Aí que a gente não sabe, né? Porque às vezes ela realmente acreditava nisso e também às vezes aconteceu a mesma coisa que aconteceu com as outras, né? Ela foi induzida a dizer aquilo porque não estava aguentando mais. Mas depois dessa confissão, sendo verdade ou não, as 3 mulheres foram presas e condenadas. E isso, galera, foi o suficiente para a história tomar conta da cidade. E não demorou muito para as pessoas começarem a acusar outras pessoas de bruxaria. Tá parecendo Among Us. Tem que acusar o outro de bruxaria, que senão a pessoa pega você. E às vezes as pessoas que acusavam eram as bruxas de verdade, né? Exatamente. E assim, então, começaram a surgir na cidade vários e vários nomes de pessoas relacionadas à bruxaria. Como já falamos, galera, várias pessoas foram vítimas dessa famosa caça às bruxas de Salem. Mas a primeira pessoa mesmo que perdeu sua vida durante esse evento foi uma senhora chamada Bridget Bishop. A mulher tinha 60 anos, foi casada 3 vezes e usava o seu nome de solteira. E tudo isso, galera, uma senhora de 60 anos, casada várias vezes e que atualmente é solteira e usa um outro nome, pronto, ela era uma bruxa. Nem foram ver o poder dela, se ela tinha um gato preto, se ela tinha uma vassoura. Não, é muito engraçado. Eu tô zoando, você também não define ninguém como bruxa, né? É, mas aí você chega no vizinho, você não gosta do vizinho. Aí chega e fala, é bruxo. Pronto. Como é que vai provar que não é? Mas peraí, eu não consigo fazer magia? Algumas mulheres ficavam responsáveis em revistar o corpo dela, procurando em algum lugar alguma marca do demônio, algum símbolo, alguma coisa diferente. E eles encontraram na senhora um terceiro mamilo. Aí já era mesmo, né? Pronto. Mas não é por causa do terceiro mamilo, não. É porque eles foram revistar de novo o corpo dela pra ver se aquele mamilo tava ali ou não. E o mamilo sumiu, o terceiro mamilo desapareceu. Aí falou, pronto. Ah, você é bruxa mesmo, porque daquela vez eu olhei e tinha 3. E agora não tem? Não tem. Tem só 2, pronto. Você fez magia, sumiu. Então, galera, depois que essa senhora perdeu sua vida por ser considerada uma bruxa, acabou dando-se ao início à caça a várias
E só pra você ter uma ideia, depois dela, mais de 150 pessoas foram acusadas de bruxaria. E entre essas várias pessoas tivemos um ministro da igreja, que foi acusado de ser o líder das bruxas e de ter enfeitiçado alguns soldados. E a caça às bruxas de Salem só terminou mesmo porque muitas pessoas inocentes acabaram sendo condenadas, perdendo assim sua vida sem motivo algum. O governador da época era William Phips, e só parou a caça às bruxas depois que o presidente da Universidade de Harvard fez um pedido a ele. O presidente da Harvard disse que era melhor que 10 bruxas suspeitas fugissem do que uma pessoa inocente fosse condenada. E era exatamente isso que estava acontecendo, galera. Era tanta pessoa que era julgada que realmente deveria ter uma ou outra ali que fazia bruxaria, mas não todas. E que também não era digna de ser tratada daquela forma também, né? E aí no final das contas, muitas pessoas inocentes estavam sendo condenadas. E além disso, galera, a própria esposa do governador estava sendo acusada de bruxaria. Acho que nessa época era todo mundo era você é bruxo, você é bruxo. E foi por isso então que a caça às bruxas de Salem terminou, pois muita pessoa inocente que nunca fez nada de errado estava sendo perseguida. E isso, galera, não é certo, né? E é por isso então, galera, que é bem possível que as mais famosas bruxas que todo mundo conhece, talvez nem eram bruxas mesmo. Só foram colocadas como bruxas. Mas isso também não quer dizer que naquela época não existiam pessoas que praticavam bruxarias. É claro que devia ter, mas o problema mesmo nessa história É que como não dá pra identificar se uma pessoa é bruxa ou não, muita gente acabou sofrendo à toa. e esse, galera, foi o vídeo de hoje, um vídeo sobre bruxas. Se você gostou então desse vídeo, deixa o seu like e siga a gente no canal. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se está gostando desses vídeos de Halloween, deixa o seu like, não saia do vídeo sem... Tropinha, vocês gostaram, mano? Eu não gosto desses negócios aí não, eu tenho medo, rapaz. Mas se vocês curtiram, mano, das minhas reações idiotas, deixa o seu like, se inscreve aí que eu já falei 69 vezes. E tamo junto, até o próximo vídeo, acho que amanhã sai outro, hein, mano. Don't tell no motherfucker die.